jeitinho de muita gente, os romances históricos. Ó, eu já fiz algumas resenhas aqui sobre romances históricos, mas eu só comecei a ler realmente romances históricos, a pegar gosto por essa leitura no ano passado, em 2017, porque antes eu tinha, digamos, não era um preconceito com romances históricos, mas eu não curtia muito esse gênero. Não sei porque eu não sentia nenhuma atração por esses gêneros, até que eu li o primeiro romance histórico, que foi Pode Beijar a Noiva, da Patricia Cabot, que é o pseudônimo da Meg Cabot. E eu gostei muito da história, achei ela bem interessante, assim. E eu falei, gostei dessa história, achei interessante, vamos procurar um pouquinho mais. E assim foi, eu fui conhecendo a Julia Quinn, que tem vários livros aí de romances históricos. E eu me apaixonei pelo quarteto Smith, que é uma paixãozinha, assim. É muito amorzinho esses livros. Sim, mãe, eu sei que eu disse que eles são amorzinhos, mas porque eles são amorzinhos mesmo. E foi assim o que me fez gostar um pouquinho mais ainda de romances históricos. E aí eu fui entrando nesse meio, assim, quando eu vi, eu fico, gente, romance histórico é muito legal, porque tem essa pegada, não sei o que. Então eu acabo recomendando muito ele, às vezes, quando eu vou na livraria, ou então eu até pego eles, assim, eu vejo um livro que eu ainda não li e falo, nossa, olha só que interessante, vou colocar na minha wishlist, ou então já vou comprar ele agora. E também tem o caso de romances históricos que são nacionais, que pela história brasileira, o que eu acho muito legal, porque aquela história que você aprendeu na escola, você consegue ver aí no livro, como é o caso de O Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho, que foi também um dos primeiros romances históricos que eu li. E o que foi muito legal foi que dá pra gente situar um pouquinho na história real do Brasil, ou pelo menos o que os livros de história contam. Então eu achei muito legal porque, além de ser assim uma história super legal, ainda a gente consegue colocar ela, inserir ela no tempo do nosso país. Eu achei isso muito interessante. Foi também o que me fez aí gostar um pouquinho mais de romances históricos. E, gente, já virou assim um dos meus gêneros aí favoritos, eu adoro. Tô sempre aí vendo os livros novos que vão sair, tentando completar as coleções, porque são muito legais. Eu gosto muito quando as autoras escrevem assim, não somente um livro, mas uma série, porque naquela época era comum ter vários filhos, então aí todos tinham, então dava pra ter um livro aí pra cada irmão, como é o caso de os Bridgertons, ainda não consigo falar esse sobrenome, mas ok, da Julia Quinn, e a série Os Bedouins, da Mary Bellow, que foi virou uma das minhas favoritas. Eu adoro os irmãos Bedouin, que são 6 livros aí pelos 6 irmãos, então eu acho muito legal quando as autoras criam o primeiro livro, a gente conhece a família, conhece os outros irmãos, e a gente acaba, nossa, eu quero muito saber a história desse irmão, e aí vem o livro, então eu achei isso bem legal. E foi uma das coisas também que me atraiu para os romances históricos. É porque às vezes a gente não quer um livro único, a gente quer vários para saber mais sobre esses personagens que a gente gosta. Então eu posso admitir que eu tinha um pouquinho aí de preconceito com os romances históricos, mas agora eu os adoro, eu tô sempre vendo aí quais as novidades, quais os livros novos dessas autoras que eu já gosto. E fico assim, nossa, essa série aqui é muito legal, mas deixa eu lançar todos, porque eu sei que sempre são vários irmãos pra eu comprar a série completa. E eu acho isso muito legal, então eu tô assim, superando o meu preconceito com relação aos romances históricos. Também tô superando o preconceito com relação a outros gêneros literários, mas esse papo fica pra outro vídeo, na verdade. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Curte a fanpage lá no Facebook, segue o Instagram Entre Linhas e me siga nas minhas redes sociais pra gente conversar fora do YouTube. Beijos e até a próxima!